Olá, mais uma segunda-feira na Associação Sagres, Histórias Contadas. Vamos acender a nossa chama das histórias para ouvi-las. Essa semana é uma semana especial, temos a celebração do dia de Corpus Christi, que será um feriado. Esse feriado ele tem uma data que não é fixa, a cada ano ela muda, e desta vez será no final do mês de maio. Então encerramos esse mês com a quarta história. É um conto de Pentecostes. Havia um rei que tinha 13 filhos. 12 dos filhos do rei resolveram pedir licença ao seu pai e sair pelo mundo. Montado em 12 formosos cavalos, eles saíram pelo mundo em busca de fortuna. O filho mais jovem, o 13º, como era jovem demais, não pôde acompanhar seus irmãos e ficou fazendo companhia ao rei seu pai. Chegaram então a um país que estava coberto por rochas lascas e penhascos, e tinha que ter muita cautela para caminhar com seus cavalos por ali. Tinha uma mulher, uma anciã, sentada ao chão, passando as mãos no seu joelho. Como os jovens estavam muito ocupados com o perigo que estavam correndo, seguiram adiante e nem atenderam aquela anciã. Deixaram ela ali no chão, passando a mão no seu joelho. Seguiram o caminho e encontraram um outro país. Esse país estava coberto por poças, charcos, pântanos e lagoa. E eles também enfrentaram essa dificuldade. Só que num pântano, num charco, havia uma senhora com água até a cintura. E ela também não foi atendida. Seguiram adiante. E muito tempo depois encontraram um país onde o vento e o ar soprava de uma forma tão intensa que eles seguravam com força os seus chapéus, o seu casaco e retinham os seus cavalos para não saírem voando pelo ar. E viram uma senhora também vindo, sofrendo com aquele vento que a empurrava como que para o alto, com uma sombrinha virada do avesso, e ela com dificuldade de caminhar. Eles seguiram adiante e também não deram atenção para ela. Chegaram então até um espaço que tinha um castelo. Esse castelo estava coberto de eras e à frente as pedras se soltavam, desmanchando, caindo, desmoronando. Eles estavam com sede. No pátio tinha um poço e foram correndo até lá, querendo beber da água do poço. Só que o poço estava totalmente seco. Não havia nem um pouco de água, nem uma gota, para que eles pudessem saciar a sede. Então, eles entraram no castelo e estava muito úmido lá dentro. Todas as janelas estavam fechadas pela era. Estava abafado, úmido. Um dos irmãos, o mais alto de todos, quebrou uma das janelas, pensando que assim entraria algum ar, alguma luz. E de repente, a basculante bateu com uma intensidade. Eles continuaram explorando aquele espaço até que chegaram a um grande salão. Lá havia um rei sentado a uma mesa comprida. A mesa tinha um banquete maravilhoso, com comida farta e bebida. 12 pratos de ouro, 12 copos de ouro. A mesa estava enfeitada com velas, 12 velas ao todo. E assim foi que eles tentaram acordar o rei, que tinha na sua cabeça uma coroa
de ouro com brilhantes e pedras preciosas. Chegaram lá, por mais que tentaram conversar, acordar o rei, não tinha como ser acordado. Estava num sono profundo. E assim foi que eles se sentaram para saborear aquelas comidas deliciosas e acabaram lentamente adormecendo e caíram no mesmo sono profundo do rei. Passado um tempo, o jovem 13º filho pediu licença para o seu pai, pois os seus irmãos não voltaram da sua busca, do seu caminhar pelo mundo. O pai não queria se separar daquele único filho, mas tanto ele insistiu, sentindo a falta dos irmãos, que o rei consentiu que ele partisse também. Montou também num formoso cavalo e se foi pelo mundo. E ele fez o mesmo percurso dos seus irmãos. Aconteceu que ele chegou naquele país que tinha as rochas, as lascas, as pedras e o penhasco, e aquela velhinha no chão, passando a mão no seu joelho. Então ele desceu do cavalo e perguntou: "Olá, senhora, posso ajudar?" E ela falou: "Ah, eu machuquei o meu joelho." Então ele a tirou do chão, fez um curativo no seu joelho, levou-a para sua casa, montada no cavalo. Ela, em gratidão, deu-lhe uma quantidade de argila e disse que essa argila poderia consertar qualquer pedra, que ela ia unir de novo. Ele agradeceu e seguiu o caminho. Passado adiante, ele chegou no mesmo espaço, no mesmo reino, onde tinham o charco, as poças, o pântano e a lagoa. E lá estava aquela senhorinha, no meio da água, atolada até a cintura. Ele parou o cavalo e perguntou se ela precisava de ajuda. Então ele conseguiu, de toda maneira, se esforçar e entrar naquele charco e a tirou de lá. Levou-a para casa e ela deu para ele um cantil de água muito fresca, dizendo que ele podia saciar a fome, a sede de muita gente. Mais adiante, ele chegou ao mesmo país, onde o vento era intenso. Ele viu aquela mulher chegando de repente com aquela sombrinha virada do avesso, segurando-se a todo custo para não sair voando, e ele também apeou o cavalo, perguntou se ela precisava de ajuda e a ajudou. Saiu correndo para que ela não saísse voando e levou-a até uma torre que estava ali, protegendo-a do vento. Ela, em contrapartida, lhe deu uma lamparina de azeite, dizendo que era muito preciosa e que ele poderia acender a escuridão de qualquer lugar onde estivesse. E lá foi o príncipe seguindo seu caminho, até que ele chegou naquele reinado onde tinha o mesmo castelo, com as pedras desmoronando. Então ele lembrou-se do primeiro presente que ele tinha recebido. Pegou a argila, moldou um pouco e começou a colar as pedras que estavam desmoronando. E depois que elas se reconstituíram, ele sentiu sede e foi até o poço. Percebendo que estava seco, lembrou-se do cantil de água. Então ele derramou a água do cantil naquele poço e como que num passe de mágica a água começou a verter e foi subindo, 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 até encher o poço de uma água pura e límpida. Assim ele pôde saciar a sua sede. Ele entrou no castelo e, por sua grande sorte e merecimento, ele estava com a lamparina de azeite. Então ele ingressou, sentiu aquele ar abafado, viu que as eras
tapavam todas as janelas, e ele chegou no mesmo espaço onde estava o rei sentado e adormecido naquela grande mesa, recheada de saborosos alimentos, com as 12 velas, os pratos e os copos de ouro e flores brancas e douradas. Ele percebeu que os seus irmãos estavam ali, todos num sono profundo. Por mais que ele chamasse pelos irmãos, tentasse de maneira carinhosa acordá-los, eles não acordavam. Então ele pegou a chama da lamparina e foi acendendo vela por vela, até chegar na 12ª vela, que se acendeu. E assim, quando a última vela foi acesa, 12ª, a janela se abriu, entrou uma luz e com ela uma pomba branca que pousou no seu ombro. E nesse momento que a pomba branca, luminosa e alva como a neve, pousou no seu ombro, as pessoas começaram a despertar. E tamanha foi a alegria quando seus irmãos o viram, e o rei despertou, e todos então o saudaram, agradeceram por ter tirado o encantamento deles, e assim eles ceiaram e depois retornaram para o seu reino, de encontro ao seu pai, que ficou muito feliz, e eles viveram momentos de alegria com este novo encontro. E assim a história se acaba aqui. Uma boa semana, que possamos ter um bom feriado e uma boa festividade de Pentecostes.